Quando olhei minha mãe dormindo, percebi que só existia um jeito de parar aquelas lições no espelho. Naquela noite, o reflexo de tanto sofrimento finalmente se quebrou. E depois daquele silêncio, nunca mais ninguém soube o que realmente aconteceu comigo. Boa tardinha para todos vocês, meus queridos. Que alegria poder conversar um pouquinho com cada um que está aí do outro lado. Sou Leonilda Fernandes Bueno, tenho 76 aninhos bem vividos e hoje moro nessa cidadezinha pacata chamada Diamantina, aqui em Minas Gerais. Cidade linda, sabe? Cheia de história e de pedrinhas brilhantes por todo canto, igualzinho aos olhinhos dos meus netos quando conto minhas histórias para eles. Hoje em dia, minha maior alegria é cuidar da minha família. Tenho 3 filhos maravilhosos e 7 netinhos que são a luz da minha vida. Todo domingo é sagrado. Eles vêm todos para minha casa e eu preparo aquele almoço caprichado. A mesa fica tão cheia que quase não cabe tudo. E depois, enquanto as crianças brincam no quintal, a gente senta na varanda, toma um cafezinho e conversa sobre a vida. São nesses momentos que meu coração fica quentinho, sabe? Essa tradição começou logo depois que meu Juvenal, que Deus o tenha, partiu desse mundo. Faz uns 12 anos já. No começo, a solidão batia forte. A casa ficava tão vazia que eu podia ouvir até o tic-tac do relógio da sala ecoando. Foi minha filha mais velha, a Clarice, que teve a ideia. Mãe, domingo é dia da senhora agora. Vamos todos almoçar aí. E assim foi. Primeiro só ela com os meninos, depois os outros 2 também começaram a vir, e aquilo virou nosso momento sagrado. Estou aqui na minha salinha, sentada nessa cadeira de balanço que era da minha sogra. Tenho um crochê começado no colo, mas hoje deixei de lado para conversar com vocês. As cortinas são de renda, feitas por mim mesma. O ventilador de teto gira devagarinho, espantando o calorzinho da tarde. Daqui dá para ver o jardim pela janela, onde plantei dálias coloridas que meu netinho mais novo me ajuda a regar todo dia. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. Será que foi de manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com um chazinho do lado? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que quase ninguém sabe. Uma história sobre espelhos, reflexos e como às vezes a gente precisa quebrar certos ciclos para poder seguir em frente. Sobre como eu aprendi, da maneira mais difícil, que nosso valor não está no reflexo que os outros enxergam em nós. Vocês sabem, meus queridos, que nem sempre fui essa vovó de sorrisão no rosto, né? Houve um tempo em que eu nem conseguia olhar no espelho sem chorar. Nasci em Itabirito, uma cidadezinha também de Minas, a uns 200 quilômetros daqui de Diamantina. Era uma casa pequena, de paredes caiadas de branco e chão de terra batida, no finalzinho da rua principal. Tinha um quintal grande, com pés de goiaba e acerola que meu pai plantou quando eu era pequititinha. Meu pai, Antenor Fernandes, era um homem calado, trabalhava na mineração e saía antes do sol nascer. Voltava já de noitinha, sempre com aquela poeira dourada grudada nas botas. Minha mãe, Carmosina Fernandes, era uma mulher, como posso dizer, diferente. Bonita, muito bonita mesmo, com cabelos pretos compridos e olhos verdes que pareciam 2 esmeraldas. Mas tinha um jeito estranho de olhar para as pessoas, como se estivesse sempre julgando. Quase não recebia visitas em casa. Dizia que as mulheres da cidade eram invejosas demais e que os homens eram todos sem vergonhas. Ela ficava horas e horas na frente do espelho grande que tinha no quarto deles. Era um espelho antigo, com moldura de madeira entalhada, que pertenceu à mãe dela. O único tesouro que tenho, ela dizia. Minha família era pequena. Só tinha um irmão, o Januário, que era 2 anos mais velho que eu. Ele saiu de casa cedo, aos 16 anos, foi trabalhar em Belo Horizonte e nunca mais voltou direito.
Mandava carta de vez em quando, depois telefonava nas datas importantes. Hoje já se foi, coitado. Teve um problema no coração há uns 15 anos. A rotina na minha infância era simples. Acordava cedinho, ajudava minha mãe a buscar água na bica, varria o terreiro, dava milho para as galinhas. Depois ia para a escolinha municipal, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. Lembro das professoras, principalmente da dona Jacira, que tinha paciência para me ensinar a ler, mesmo quando eu não conseguia entender as letras direito. Eu era uma menina tímida, quietinha. Gostava de ficar no canto desenhando ou inventando histórias com as bonecas de pano que minha avó Julieta fazia para mim. As brincadeiras daquela época eram tão diferentes de hoje, né? A gente pulava amarelinha no chão de terra, jogava 5 Marias com pedrinhas coloridas que catava no rio, brincava de esconde-esconde entre os pés de fruta. Minha melhor amiga era Inayá, filha da lavadeira que morava perto do rio. A gente fazia comidinhas de mentira com folhas e barro. Ai, que saudade daquele tempo de inocência! Às vezes a gente ia até o rio Itabirito, tirava os sapatinhos e molhava os pés na água fresquinha, enquanto contava histórias de assombração uma para outra. Mas em casa, a coisa era diferente. Quando meu pai não estava, e ele quase nunca estava, minha mãe mudava. Era como se virasse outra pessoa. Os olhos dela ficavam mais escuros, a voz mais baixa, mais fria. "Leonilda, vem cá", ela chamava. E eu já sentia aquele friozinho na barriga, aquela vontade de correr, de me esconder. Acho que tudo começou quando eu tinha uns 6, 7 anos. Minha mãe sempre falava que eu poderia ter sido bonita, se não fosse tão sem graça. Dizia que eu tinha puxado os traços daquela família sem sal do meu pai. Que meu cabelo era sem vida, que meu nariz era grande demais para o meu rosto, que eu andava torto, falava errado, ria alto demais. Tudo em mim parecia incomodar ela. Na nossa casa, como eu disse, tinha aquele espelho grande no quarto dos meus pais. Era um espelho que vinha da família dela, uma relíquia que minha mãe zelava mais que qualquer outra coisa. Ela limpava ele todo dia com um paninho macio e álcool. Ninguém podia encostar, nem passar perto. Mas quando ela ficava brava comigo, quando eu fazia alguma coisa que não agradava, e quase tudo o que eu fazia não agradava, ela me levava para frente daquele espelho. Era um tipo de, como posso dizer, um ritual. "Vem ver o que você é", ela dizia, arrastando meu bracinho com força. E me colocava na frente daquele espelho enorme, me obrigava a olhar. "Tá vendo essa menina aí? Ela é feia quando chora, fica mais feia ainda." E beliscava meus bracinhos, puxava meu cabelo, tudo enquanto me obrigava a olhar. Agora sorri. Sorri, ainda tá feio, não sabe nem sorrir direito. Na escola, as professoras percebiam que eu era diferente. "Essa menina é muito calada", diziam. Naquela época, ninguém falava de bullying, de abuso psicológico, essas coisas. Era tudo normal, sabe? Era só o jeito da mãe dela. Ela é exigente. Minha professora do 3º ano, Dona Eleutéria, era a única que parecia notar algo errado. De vez em quando me chamava depois da aula, me dava um pedaço de bolo de fubá e perguntava se estava tudo bem em casa. Eu sempre dizia que sim, claro. O que mais poderia dizer? E foi assim que minha infância passou, entre o terror daquele espelho e a busca por esconderijos. Eu conhecia cada canto da casa, cada lugar onde podia ficar quando ouvia os passos dela se aproximando. Debaixo da cama, atrás da goiabeira, no porão pequeno onde guardavam as ferramentas do meu pai. Aprendi a andar sem fazer barulho, a comer sem fazer barulho, a existir sem fazer barulho. Até que completei 13 anos e as coisas ficaram ainda piores. Foi quando percebi que estava crescendo, mudando. E minha mãe também percebeu. 13 anos é uma idade difícil para qualquer menina, não é mesmo? O corpo muda, os sentimentos ficam todos embaralhados. No meu caso, foi ainda pior. Lembro do dia exato em que tudo começou a ficar mais intenso. Era março de 1962. Eu tinha acabado de ganhar meu primeiro sutiã. Coisa simples que minha tia Berenice tinha me dado escondido da minha mãe.
Toda moça precisa se preparar, ela dizia. Eu guardei debaixo do colchão, vestia na escola e tirava antes de voltar para casa. Mas naquele dia, esqueci de tirar. Cheguei em casa distraída, pensando na redação que a professora Leonora tinha elogiado na frente da turma toda. Foi a primeira vez que alguém disse que eu era boa em alguma coisa. Entrei pela porta da cozinha e lá estava minha mãe, sentada à mesa, com aquela expressão que eu conhecia tão bem. "O que é isso que você está usando?" ela perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro. Olhei para baixo e vi a alça do sutiã aparecendo na gola da blusa do uniforme. Meu coração disparou. É um sutiã, mãe. A tia Berenice me deu." Nunca vou esquecer o que aconteceu depois. Ela levantou devagar, como uma onça preparando o bote, e veio na minha direção. "Então você já está querendo virar mulher? Já está querendo chamar a atenção dos homens? Igualzinha àquela vagabunda da sua tia." Ela me agarrou pelo braço e me arrastou até o quarto dela. O espelho parecia maior naquele dia. Mais escuro, como se soubesse o que ia acontecer. "Tira a blusa!" ela ordenou. Eu tremia tanto que mal conseguia desabotoar. "Então você acha que já é moça? Que já tem corpo para mostrar?" E começou aquele ritual que eu conhecia, mas de um jeito diferente, mais cruel. Me virava de um lado, de outro, apontava cada defeito que encontrava. "Olha esse ombro torto, esse peito pequeno, essa pele manchada. Quem você pensa que vai olhar para você?" Senti as lágrimas descendo, mas já tinha aprendido a chorar em silêncio, sem soluçar, sem fazer barulho. "Você chorando fica ainda mais feia, nem para chorar você presta." Foi naquele dia que algo mudou dentro de mim. Uma parte de mim desapareceu, como se tivesse sido arrancada. E outra parte, uma parte fria e dura como pedra, começou a crescer no lugar. A escola, que antes era meu refúgio, foi ficando difícil também. As outras meninas começaram a se arrumar, a passar batom escondido, a cochichar sobre os meninos. Eu continuava usando as mesmas roupas largas, o mesmo cabelo preso num coque apertado que minha mãe fazia. "Para não ficar parecendo uma oferecida", ela dizia. Houve uma festa junina em 1964. Eu tinha 15 anos. A professora Margarida, de literatura, insistiu que eu participasse da quadrilha. "Você é uma menina inteligente, Leonilda. Precisa conviver mais com os outros." Ela até me emprestou um vestido, vermelho com bolinhas brancas, que era da filha dela. Experimentei escondido no banheiro da escola. Era a primeira vez que eu usava algo colorido, algo bonito. Olhei no espelho pequeno do banheiro e por um segundo não reconheci a menina que estava ali. Ela parecia normal, como as outras. No dia da festa, saí escondida de casa. Disse que ia fazer um trabalho na biblioteca. Minha mãe estava ocupada com suas próprias coisas, mal prestou atenção. Fui até a escola, troquei de roupa no banheiro e por algumas horas fui apenas uma menina como as outras. Dancei, ri, até comi um pedaço de bolo de milho. Um menino, o Cristiano, filho do farmacêutico, até me convidou para dançar uma música mais lenta. Foi mágico. Por aquelas poucas horas, esqueci de tudo. Esqueci do espelho, esqueci das palavras da minha mãe, esqueci até de quem eu era. Mas a magia acabou rápido. Quando cheguei em casa, já escurecendo, minha mãe estava na porta. Alguém tinha me visto na festa e contado para ela. "Então é assim que você faz trabalho de escola? Se exibindo para os meninos como uma qualquer?" Dessa vez, a sessão no espelho foi a pior de todas. Ela rasgou o vestido que a professora tinha me emprestado. "Agora você vai ter que explicar para sua professora que tipo de vagabunda ela está criando." Depois pegou uma tesoura e cortou meu cabelo, desigual, aos puxões. "Assim você aprende a não se exibir." Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, com o cabelo arruinado e o coração partido, algo aconteceu dentro de mim. Uma voz pequena, lá no fundo, começou a falar. "Isso não pode continuar para sempre", a voz dizia. "Um dia isso vai acabar." Meu pai, quando soube do ocorrido, apenas baixou a cabeça.
Sua mãe só quer o melhor para você, ele murmurou, sem me olhar nos olhos. Foi a última vez que pedi ajuda a ele. Percebi que estava sozinha. Os próximos 2 anos foram um inferno silencioso. As sessões de espelho aconteciam quase toda semana. Qualquer desculpa servia. Uma nota baixa na escola, um olhar que ela interpretava como atrevido, uma risada que ela achava vulgar. Eu já nem lutava mais. Ficava lá, parada, olhando para o reflexo no espelho, aquela menina que eu não reconhecia, com os olhos vazios e a pele marcada pelos beliscões. Minha vida social era inexistente. Não tinha amigas, não ia a lugar nenhum além da escola e da igreja, sempre sob o olhar vigilante da minha mãe. Os vizinhos comentavam: a filha da dona Carmosina é tão esquisita, tão calada. Coitada, tão sem graça. As palavras dela tinham se tornado verdade. Eu era exatamente o que ela dizia que eu era. Tinha um caderninho, escondido dentro do colchão, onde eu escrevia poemas tristes, sonhos de fuga, desenhos de lugares longe dali. Era o único lugar onde eu existia de verdade. Quando fiz 17 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Cristiano, o mesmo menino da festa junina 2 anos antes, começou a me esperar na saída da escola. Ele tinha se mudado com a família por um tempo, mas agora estava de volta. Lembrei de você todo esse tempo, ele disse com um sorriso tímido. Daquela menina do vestido vermelho. Começamos a nos encontrar escondido na biblioteca municipal. Era um lugar seguro. Minha mãe nunca iria a uma biblioteca. Conversávamos sobre livros, sobre sonhos. Ele queria ser médico. Dizia que eu era inteligente, que deveria fazer faculdade também. Por algumas tardes, naquele canto silencioso entre as estantes de livros empoeirados, eu sonhei com um futuro diferente. Até que um dia, ela descobriu. Encontrou um bilhete dele no bolso da minha saia. Encontro você amanhã no lugar de sempre. Não vejo a hora de te ver sorrir de novo. C. O que aconteceu naquela noite foi o começo do fim. Ela me arrastou para o quarto, para a frente do espelho como sempre. Mas dessa vez, suas palavras eram diferentes, mais venenosas. Você acha mesmo que ele gosta de você? Que alguém pode gostar de você? Ele só quer uma coisa, e quando conseguir, vai te jogar fora como o lixo que você é. E então, ela disse as palavras que quebraram algo dentro de mim. Você é igualzinha a mim. Vai acabar como eu. Um dia vai olhar no espelho e vai ver só uma velha amarga que ninguém nunca amou de verdade. Foi naquele momento, olhando nos olhos dela pelo reflexo, que percebi. Ela não me odiava por eu ser feia ou desajeitada. Ela me odiava porque eu tinha o que ela não teve. Uma chance de ser diferente, de escapar daquele ciclo. E ela não podia suportar isso. Depois daquela noite, as coisas mudaram de um jeito que eu nunca imaginei que poderiam mudar. Minha mãe, como se tivesse percebido que estava perdendo o controle sobre mim, ficou ainda mais vigilante. Não me deixava sair de casa a não ser para ir à escola, e mesmo assim, começou a me levar e buscar todos os dias. Para ter certeza que você não vai se encontrar com aquele moleque, ela dizia. Ela foi até a escola e conversou com a diretora, Dona Lourdes. Disse que eu estava tendo comportamento inadequado e pediu que me mudassem de sala para longe do Cristiano. A diretora, claro, atendeu ao pedido. Naquela época, a palavra dos pais era lei. Também pediu que eu não frequentasse mais a biblioteca municipal. Livros enchem a cabeça de bobagens, ela disse para a diretora, na minha frente. Ela já tem ideias demais. Em casa, o espelho continuava sendo meu algoz diário, mas agora minha mãe tinha um novo discurso. Você acha que aquele menino ia querer alguém como você? Olha esse cabelo sem vida. Olha essa pele cheia de manchas. Ela pegava meu queixo com força, virava meu rosto de um lado para o outro. Ele só estava brincando com você. Testando para ver até onde você ia deixar ele ir. O pior não eram os beliscões ou os tapas ocasionais. Era aquela voz, aquelas palavras que entravam como agulhas e ficavam lá, espetando por dentro. Era ver nos olhos dela, pelo reflexo, uma satisfação doentia ao me ver diminuída,
como se minha dor alimentasse algo dentro dela. Meu pai, nessa época, já estava doente. A silicose, doença comum entre os mineradores, tinha começado a afetar seus pulmões. Ele passava a maior parte do tempo sentado na varanda, olhando o horizonte e tossindo naquele lenço que sempre ficava manchado de sangue. Quando tentei contar para ele o que estava acontecendo, ele apenas balançou a cabeça. Sua mãe teve uma vida difícil, filha. Ela só quer te proteger. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que ele sabia e que não podia, ou não queria, fazer nada a respeito. As sessões no espelho ficaram mais longas, mais elaboradas. Às vezes duravam horas. Ela me fazia experimentar roupas antigas dela, me maquiava com batom vermelho berrante, passado de propósito para além dos limites dos meus lábios, e ria. Viu? É isso que os homens vão pensar de você se continuar se oferecendo. Uma palhaça, uma coisa ridícula. Cristiano tentou me alcançar algumas vezes. Mandou recados através de colegas, até apareceu na porta da minha casa uma vez. Minha mãe o recebeu com tanta frieza, com palavras tão duras, que ele nunca mais voltou. Depois, ela me fez sentar na frente do espelho de novo. Viu como ele desistiu fácil? É porque não valia nada o que ele dizia. Homem nenhum vale. Comecei a definhar. Não tinha fome, não dormia direito. Vivia em constante estado de alerta, sempre esperando o próximo ataque, a próxima sessão de humilhação. Minhas notas na escola, que sempre tinham sido boas, começaram a cair. Os professores perceberam a mudança, claro, mas ninguém fez nada. Problemas em casa, eles diziam entre si. Coisa de adolescente. A única pessoa que ainda tentava me ajudar era a professora Margarida. Ela me chamou depois da aula um dia. Leonilda, o que está acontecendo? Você era uma das melhores alunas. Comecei a chorar, ali mesmo na sala vazia. Ela me abraçou, e foi a primeira vez em anos que senti um toque gentil. Contei um pouco do que acontecia, não tudo, mas o suficiente. Ela ouviu em silêncio, os olhos ficando cada vez mais tristes. Quando terminei, ela segurou minhas mãos. Isso não é normal, Leonilda, não é certo. Sua mãe, ela precisa de ajuda. Então ela me ofereceu uma saída. Tenho uma irmã em Ouro Preto. Ela pode te receber por um tempo, até terminar os estudos. Eu posso te ajudar a ir para lá. Por um breve momento, senti uma esperança tão forte que quase me sufocou. Mas então lembrei da realidade. Minha mãe nunca vai deixar, falei, as lágrimas secando no meu rosto. Ela vai me encontrar, vai me trazer de volta. E depois... Não precisei terminar a frase. A professora Margarida entendeu. Pense no assunto, ela disse. A oferta continua de pé. Você merece uma vida melhor que essa. Aquela conversa acendeu uma pequena chama dentro de mim. Uma possibilidade que eu não tinha enxergado antes. Havia um mundo lá fora. Havia pessoas boas. Havia uma chance. Mas quando cheguei em casa, naquele dia, meu pai estava tendo uma crise forte, tossindo sangue, sem conseguir respirar direito. A vizinha, Dona Eulina, tinha chamado o médico. Dr. Osvaldo, um homem sério de óculos grossos, examinou meu pai ali mesmo na sala. Ele precisa ir para o hospital em Belo Horizonte, disse. O quadro está avançado. Minha mãe, que normalmente não demonstrava emoção nenhuma, parecia em pânico. E como vamos pagar isso? Você sabe que não temos dinheiro. Foi nesse momento que percebi algo que nunca tinha entendido antes. Minha mãe, apesar de tudo, amava meu pai. Do jeito torto dela, mas amava. Ela passou a noite inteira sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão, murmurando palavras que eu não conseguia ouvir. Na manhã seguinte, meu pai partiu. Silenciosamente, durante o sono, como viveu a vida toda. Eu estava na cozinha preparando um chá quando ouvi o grito da minha mãe. Um grito que não parecia humano, que parecia vir das profundezas da terra. O enterro foi simples. Poucos vizinhos, o padre local, alguns colegas da mineração. Minha mãe ficou em silêncio o tempo todo, os olhos secos, o rosto como uma máscara. Meu irmão Januário não conseguiu vir. Ou não quis. Nunca soube ao certo.
Quando voltamos para casa, achei que as coisas ficariam ainda piores, que minha mãe descontaria em mim toda a dor que estava sentindo. Mas, para minha surpresa, ela se fechou no quarto e não saiu por 3 dias. Só aceitava a comida que eu deixava na porta e, mesmo assim, quase não tocava. No 4º dia, quando ela finalmente saiu, parecia outra pessoa. Mais velha, mais magra, mais vazia. Sentou-se à mesa da cozinha e me olhou como se me visse pela primeira vez. "Você tem os olhos dele", ela disse, quase num sussurro. Não era uma acusação, nem um elogio. Era apenas uma constatação. Por algumas semanas, tivemos uma trégua silenciosa. Ela quase não falava. Passava a maior parte do tempo sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o nada. As sessões no espelho pararam. Comecei a respirar um pouco mais aliviada. Talvez, pensei, a morte do meu pai tivesse quebrado aquele ciclo doentio. Até que chegou uma carta. Do banco, avisando sobre a pequena pensão que meu pai tinha direito por causa da doença ocupacional. Não era muito, mas era dinheiro garantido todo mês. E tinha também o assunto da casa. Meu pai tinha conseguido comprá-la anos atrás. Era nossa. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado dentro da minha mãe. Naquela mesma noite, ela veio até meu quarto. Estava usando um vestido que eu nunca tinha visto, um vestido bonito, de um azul profundo. Tinha passado batom, penteado o cabelo. Parecia quase feliz. "Vem comigo", ela disse, num tom quase gentil. Seguia até o quarto dela, com um nó no estômago. O espelho continuava lá, imponente, silencioso. "Sabe", ela começou enquanto se olhava no espelho, ajeitando o cabelo. "Eu era muito bonita quando conheci seu pai. Todos os rapazes da cidade me queriam." Ela sorriu para o próprio reflexo, um sorriso que nunca dirigia a mim. "Mas escolhi seu pai porque achei que ele tinha futuro, que ia me tirar daqui, me levar para a capital." Ela se virou para mim e aquele sorriso sumiu. Foi o maior erro da minha vida. Foi então que ela disse as palavras que mudaram tudo. "Agora que seu pai se foi, vou recomeçar. Vou vender essa casa, pegar o dinheiro da pensão e ir embora daqui. Sempre quis morar em Belo Horizonte." Ela se aproximou, tocou meu rosto de um jeito que parecia quase carinhoso, mas seus olhos estavam frios. "E você, minha filha, vai ficar com sua tia Berenice. Já conversei com ela. É melhor assim. Eu nunca fui boa como mãe mesmo." Naquele momento, uma mistura de emoções me inundou. Alívio por ela ir embora. Medo do abandono. Raiva por ela simplesmente me descartar assim. Mas, acima de tudo, uma sensação estranha de que algo estava errado. "A casa era do pai", falei, surpresa com minha própria coragem. "Metade dela é minha por direito." O rosto dela mudou num instante. A máscara caiu. "Sua ingrata", ela sibilou entre dentes. "Depois de tudo que fiz por você. Criei você sozinha praticamente. Seu pai nunca estava aqui. E agora você quer me roubar o pouco que tenho direito?" E então começou a pior sessão de espelho de todas. Ela me arrastou para a frente dele, como tantas vezes antes. Mas dessa vez havia algo diferente nos olhos dela. Algo que ia além da crueldade habitual. Havia desespero. "Olha para você!" ela gritava, segurando meus braços com tanta força que deixou marcas roxas. "Acha que pode sobreviver sozinha? Acha que alguém vai querer você? Você não é nada sem mim, nada." E enquanto ela gritava, algo aconteceu. No reflexo, vi não apenas a mim e a ela. Vi 3 gerações de mulheres presas no mesmo ciclo. Vi minha avó, que nunca conheci, mas que minha mãe sempre descreveu como uma mulher dura. Vi minha mãe, consumida pelo amargor e pela frustração. E me vi, prestes a me tornar como elas. Foi naquele momento, olhando para nossos reflexos entrelaçados naquele espelho antigo, que tomei minha decisão. Aquele ciclo tinha que acabar, e só havia uma maneira de acabar com ele. Aquela noite, depois da sessão no espelho, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, sentindo cada músculo do meu corpo doer.
não só pelos machucados novos, mas por anos de dor acumulada. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Você não é nada sem mim. Nada. Pela fresta da porta, vi quando ela saiu de casa. Era quase meia-noite. Ela tinha colocado um vestido bonito, passado perfume. Entrou no carro do Serafim, um comerciante viúvo que morava do outro lado da cidade. Eles saíam juntos de vez em quando, sempre escondido, sempre à noite. Quando ouvi o carro se afastar, levantei. Minhas pernas tremiam. Fui até o quarto dela, acendi a luz. O espelho estava lá, como sempre esteve, grande e silencioso, guardando todos os segredos daquela casa. Não vou ser como ela, falei para o meu reflexo. Não vou continuar esse ciclo. Abri o guarda-roupa dela. No fundo, debaixo de umas caixas, encontrei o que procurava. A caderneta do banco, onde estava registrada a pensão do meu pai. Também achei uma caixa pequena de madeira, onde ela guardava as joias que raramente usava. Não eram muitas, nem muito valiosas, mas eram algo. Peguei a caderneta e as joias. Não era roubo, eu dizia a mim mesma. Era minha herança. Era o que meu pai teria querido que eu tivesse. Voltei para o meu quarto e arrumei uma trouxa com minhas poucas roupas, o caderninho de poesias, uma foto do meu pai que eu guardava escondida. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Quando estava quase terminando, ouvi o carro voltando. Meu coração gelou. Era cedo demais. Normalmente ela só voltava de madrugada. Ouvi vozes alteradas, ela e o Serafim discutindo. Você prometeu que ia me ajudar com o dinheiro, ela gritava. Você disse que quando o velho morresse... Cala a boca, Carmosina, ele respondeu. Os vizinhos vão ouvir. Eu não prometi nada. Você entendeu errado. A porta bateu com força. Ouvi os passos dela entrando em casa, pesados, irregulares. Ela tinha bebido. Dava para perceber pelo jeito que arrastava os pés. Guardei a trouxa embaixo da cama e fingi que estava dormindo. Ela passou direto pelo meu quarto, batendo a porta do quarto dela com tanta força que a casa toda tremeu. Por mais uma hora, fiquei na cama, esperando, ouvindo. Os sons foram diminuindo. Primeiro ela chorou, depois xingou, depois o silêncio. Quando tive certeza que ela tinha dormido, peguei minha trouxa e saí do quarto na ponta dos pés. A casa estava escura, silenciosa. Eu conhecia cada tábua que rangia, cada canto onde a luz da lua entrava pelas frestas. Mas antes de ir embora, precisava fazer uma coisa. Uma última coisa. Abri a porta do quarto dela devagar, sem fazer barulho. O luar entrava pela janela, iluminando a cama onde ela dormia. Seus cabelos negros espalhados no travesseiro, o rosto finalmente em paz, sem aquela expressão de ódio constante. Parecia quase vulnerável. Por um momento, hesitei. Ela era minha mãe, afinal. A única família que eu tinha agora. Mas então lembrei de todas as vezes em frente ao espelho, de todas as palavras cruéis, de todos os anos de humilhação. Ela se mexeu na cama, resmungou algo. Congelei, sem respirar. Mas ela apenas se virou para o outro lado e continuou dormindo. Foi nesse momento que percebi. Ela tinha tomado os remédios. Os comprimidos para dormir que o médico tinha receitado depois da morte do pai. O frasco vazio estava na mesinha de cabeceira. Ela não vai acordar tão cedo, pensei. Era minha chance. Olhei ao redor do quarto. O espelho parecia me observar, refletindo a luz prateada da lua. O mesmo espelho que tinha testemunhado minha destruição por tantos anos. Aproximei-me dele, olhando o meu próprio reflexo. Não era mais aquela menina assustada. Era uma mulher agora. Uma mulher com uma decisão a tomar. Meus olhos caíram sobre o travesseiro pesado, aquele que ficava na cadeira, aquele de penas de ganso que tinha sido da minha avó. Minha mãe só usava em ocasiões especiais, dizia que era fino demais para o dia a dia. Peguei o travesseiro, sentindo seu peso nas minhas mãos. Olhei para minha mãe dormindo, depois para o travesseiro, depois para o espelho. E foi como se o espelho me mostrasse não só o presente, mas o passado e o futuro também.
Vi todas aquelas gerações de mulheres amargas. Vi minha mãe me destruindo, como sua mãe provavelmente a destruiu. Vi eu mesma me tornando como ela se continuasse ali. Isso tem que acabar, murmurei para meu reflexo. O ciclo precisa ser quebrado. Aproximei-me da cama lentamente, o travesseiro pesado nas mãos, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir no peito. Mas então, no último instante, parei. Não podia fazer isso. Não era quem eu era. Não era quem eu queria ser. Lentamente, coloquei o travesseiro de volta na cadeira. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela parecia tão em paz. Talvez em seus sonhos ela fosse feliz. Talvez em seus sonhos ela fosse a mãe que nunca conseguiu ser quando acordada. Adeus, mãe, sussurrei. Saí do quarto sem olhar para trás. Mas antes de sair da casa, fui até a sala. O espelho grande e antigo estava lá, encostado na parede. Minha mãe tinha começado a mudá-lo de lugar, preparando-se para a mudança que planejava. Olhei para ele uma última vez. O mesmo espelho que tinha refletido tantas lágrimas, tanta humilhação, tanta dor. Na lareira, restavam algumas brasas do fogo que minha mãe tinha acendido mais cedo para espantar o frio da noite. Peguei um dos troncos meio queimados. Esse ciclo acaba aqui, falei para o espelho. E num movimento rápido, bati o tronco contra o vidro. O barulho foi ensurdecedor no silêncio da noite. O espelho se estilhaçou, cacos refletindo a luz da lua por toda a sala, como estrelas caídas no chão. Cada pedaço mostrava um reflexo diferente, fragmentado, quebrado. Fiquei paralisada por um momento, esperando ouvir os passos da minha mãe, seu grito de fúria. Mas nada veio. Os remédios a mantinham num sono profundo. Peguei minha trouxa e saí pela porta da frente, sem me importar com o barulho. A rua estava deserta, a cidade dormia. O ar da noite era frio, cortante, mas também era livre. Caminhei até a rodoviária. Estava fechada àquela hora, claro. Sentei-me num banco de madeira do lado de fora, abraçando minha trouxa, esperando o amanhecer. Estava assustada, mas também determinada. Quando as primeiras luzes do dia começaram a aparecer no horizonte, ouvi um barulho de motor. Era o ônibus que fazia a linha para Ouro Preto. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, chamado Agenor, me reconheceu. "Tão cedo na rua, menina?" Ele perguntou surpreso. "Vou para Ouro Preto", respondi, a voz mais firme do que eu esperava. "Visitar uma tia." Ele olhou para minha trouxa, para meu rosto marcado pelas lágrimas. Acho que entendeu mais do que eu disse. "Sobe", ele falou num tom gentil. "Primeira viagem do dia. Não tem quase ninguém ainda." Entrei no ônibus, sentei bem no fundo. Quando o motor roncou e começamos a nos afastar, olhei pela janela. Itabirito ia ficando para trás, suas casas coloridas diminuindo na distância. Foi a última vez que vi minha cidade natal. A última vez que vi minha mãe. A última vez que fui Leonilda Fernandes. Porque naquele ônibus, naquela manhã, decidi que nasceria de novo. Seria outra pessoa. Começaria uma vida nova, sem espelhos que pudessem quebrar minha alma. O ônibus seguia pela estrada de terra, sacolejando, levantando poeira. Dentro dele, uma menina de 17 anos deixava para trás não só uma cidade, mas toda uma vida de dor. E à frente, embora ela ainda não soubesse, havia um futuro diferente. Um futuro que ela mesma construiria, sem reflexos distorcidos para dizer quem ela era ou quanto valia. O espelho estava quebrado. O ciclo interrompido. E pela primeira vez em muitos anos, respirei sem medo. Cheguei em Ouro Preto com o sol já alto no céu. Nunca tinha saído de Itabirito antes, e aquela cidade, com suas ladeiras íngremes e casarões antigos, me pareceu saída de um sonho. Era como estar em outro mundo, em outro tempo. Desci do ônibus apertando minha trouxa contra o peito. O motorista, seu Agenor, me deu um tapinha no ombro. "Boa sorte, menina", ele disse com um sorriso gentil. Foi a primeira vez que alguém me desejou sorte em toda a minha vida.
Tinha o endereço da irmã da professora Margarida anotado num papelzinho. Rua Direita, número 84, perto da Igreja São Francisco de Assis. Perguntei a uma senhora que vendia doces na praça, e ela me indicou o caminho. Caminhei por aquelas ruas de pedra, olhando maravilhada para as igrejas barrocas, para os estudantes da universidade que passavam conversando animadamente. Era como se eu tivesse saído de uma prisão e entrado num mundo cheio de possibilidades. Quando finalmente encontrei a casa, hesitei antes de bater. E se a irmã da professora não me aceitasse? E se minha mãe já tivesse acordado, descoberto minha fuga e estivesse atrás de mim? E se... Mas antes que pudesse terminar de pensar, a porta se abriu. Uma mulher de uns 45 anos, com os mesmos olhos bondosos da professora Margarida, estava parada ali. "Você deve ser a Leonilda", ela disse. "Minha irmã me telefonou ontem à noite. Estava preocupada com você." Seu nome era Yolanda, e ela era tão diferente da minha mãe quanto o dia é da noite. Viúva, vivia sozinha naquela casa grande, dava aulas de piano para as crianças da vizinhança. Me recebeu como se já me esperasse há muito tempo, como se eu fosse uma sobrinha querida vindo passar as férias. "Vou te mostrar seu quarto", ela disse, pegando minha trouxa. "Depois você me conta o que aconteceu, se quiser. Ou não conta, se preferir. Às vezes, o melhor é deixar certas histórias para trás." O quarto era pequeno, mas aconchegante, com uma janela que dava para um quintal cheio de roseiras. Tinha uma cama de verdade, com colcha de crochê, uma penteadeira com espelho, sim, outro espelho, mas esse parecia diferente, mais gentil de alguma forma, e uma estante com livros. "São da época que eu dava aulas de literatura no colégio", explicou Yolanda, vendo meu olhar curioso para os livros. "Pode pegar qualquer um para ler." "Agora vem, vamos comer alguma coisa. Você deve estar com fome depois da viagem." Naquele primeiro dia, comi mais do que em semanas. Yolanda não fazia perguntas, apenas servia mais comida, sorria quando eu elogiava o sabor, falava sobre a cidade, sobre as festas tradicionais, sobre seus alunos de piano. À noite, deitada naquela cama estranha mas confortável, chorei. Chorei por tudo que tinha deixado para trás, pelo pai que perdi, pela mãe que nunca tive de verdade, pela infância roubada. Mas também chorei de alívio, de gratidão, de esperança tímida que começava a nascer. Na manhã seguinte, Yolanda bateu na porta do quarto. "Tenho uma ligação para você", ela disse. Meu coração gelou. Seria minha mãe? Mas como ela saberia onde eu estava? Era a professora Margarida. "Graças a Deus você chegou bem", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Estou ligando da casa da dona Zenaide, para ninguém desconfiar." Ela fez uma pausa. "Sua mãe está dizendo a todos que você fugiu com um rapaz. Que você é uma ingrata, que deixou ela sozinha depois da morte do seu pai." Não me surpreendi. Era exatamente o que esperava dela. "O que devo fazer agora?" perguntei. "Ficar aí", respondeu a professora com firmeza. "Minha irmã já conversou com o diretor do colégio estadual. Você pode terminar os estudos lá. Depois você decide." Durante os primeiros meses em Ouro Preto, vivia com medo. Cada vez que ouvia uma batida na porta, achava que era minha mãe vindo me buscar. Cada vez que via um rosto conhecido na rua, me escondia. Mas aos poucos, o medo foi diminuindo. Yolanda se tornou mais que uma anfitriã, se tornou uma amiga, uma mentora. Ela me incentivava a estudar, a ler, a sonhar. "Você pode ser quem quiser", ela dizia sempre. "Seu passado não define seu futuro." Foi ela que sugeriu a mudança de nome. "Se quer realmente deixar tudo para trás, talvez seja melhor usar outro nome", ela disse um dia, enquanto tomávamos café. "Não oficialmente, claro. Isso seria complicado, mas para as pessoas daqui." E assim, Leonilda Fernandes morreu e nasceu Elisa Moreira. Elisa era o nome da mãe de Yolanda, e Moreira, bem, foi um sobrenome que escolhi de um livro que estava lendo. Gostei do som. Elisa Moreira.
Soava como alguém confiante, alguém com futuro. A vida em Ouro Preto era tão diferente. Na escola nova, ninguém sabia do meu passado. Ninguém me olhava como a filha estranha da dona Carmosina. Era apenas Elisa, a nova aluna, a sobrinha da professora de piano. Aos poucos, fui fazendo amigos. Verdadeiros amigos. Terminei o ensino médio com boas notas. Queria continuar estudando, fazer faculdade, mas sabia que precisava trabalhar também. A pensão do meu pai e as poucas joias que trouxe não durariam para sempre. Consegui um emprego na biblioteca municipal. Era um trabalho tranquilo, cercada de livros, perfeito para mim. E foi lá, entre as estantes de livros, que conheci Augusto. Ele era estudante de engenharia na universidade, ia sempre à biblioteca para estudar. Alto, de óculos, sempre carregando uma pilha de livros maior do que conseguia carregar. No começo, mal trocávamos palavras. Eu era tímida demais, marcada demais pelo passado, para acreditar que alguém poderia se interessar por mim. Mas Augusto era persistente. Começou a pedir minha ajuda para encontrar livros específicos. Depois, passou a me trazer pequenos presentes, um marcador de livros feito à mão, um chocolate, uma flor colhida no caminho. Aos poucos, fui baixando a guarda. Em nosso primeiro encontro oficial, ele me levou para tomar um café na Praça Tiradentes. Estava tão nervosa que derramei metade da bebida na blusa. Em vez de zombar de mim, como minha mãe teria feito, Augusto apenas sorriu. Agora temos uma história para contar no futuro, ele disse. Aquela frase, no futuro, me deu um frio na barriga. Pela primeira vez, comecei a imaginar que poderia ter um futuro com alguém. Namoramos por 2 anos. Augusto sabia que havia algo no meu passado que eu não contava, mas nunca pressionou. Quando estiver pronta, ele dizia, se um dia estiver pronta, vou estar aqui para ouvir. Foi depois que ele me pediu em casamento que finalmente contei. Não tudo, não os detalhes mais sombrios, mas o suficiente. Contei sobre a mãe abusiva, sobre a fuga, sobre a mudança de identidade. Ele ouviu em silêncio, segurando minhas mãos. Quando terminei, esperava ver pena, ou pior, rejeição em seus olhos. Elisa, ele disse, usando o nome que eu havia escolhido. Você é a pessoa mais forte que já conheci, e eu te amo ainda mais por tudo que superou para se tornar quem é hoje. Nos casamos numa cerimônia simples, no jardim da casa de Yolanda. A professora Margarida veio de Itabirito para o casamento, trazendo notícias. Minha mãe tinha vendido a casa e se mudado para Belo Horizonte, como planejava. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido comigo. Alguns diziam que tinha fugido com um namorado, outros que tinha ido trabalhar no Rio de Janeiro. Minha mãe não falava no assunto. Foi um alívio saber que ela não me procurava mais, que eu estava realmente livre. Augusto se formou em engenharia e recebeu uma proposta de emprego em Diamantina, outra cidade histórica de Minas, a cerca de 200 quilômetros de Ouro Preto. Decidimos aceitar. Era a chance de começarmos nossa vida juntos, longe de qualquer fantasma do passado. Chegamos em Diamantina em 1971. Eu tinha 22 anos e estava grávida do nosso primeiro filho. A cidade nos recebeu de braços abertos. Era menor que Ouro Preto, mais aconchegante de certa forma. As pessoas eram simpáticas, curiosas sobre os recém-chegados, mas nunca invasivas. Alugamos uma casinha na Rua da Quitanda, perto do centro. Augusto trabalhava na companhia de mineração. Eu cuidava da casa e estudava à noite. Tinha decidido fazer o curso de magistério. Queria ser professora como Margarida. Queria fazer diferença na vida de outras crianças, como ela tinha feito na minha. Nosso primeiro filho, Gabriel, nasceu em janeiro de 1972. Quando o coloquei nos braços pela primeira vez, fiz uma promessa silenciosa. Você nunca vai conhecer o tipo de dor que eu conheci. Você vai crescer sabendo que é amado, exatamente como é. Foi um desafio no começo, ser mãe sem ter tido um exemplo positivo. Às vezes me pegava repetindo frases da minha mãe, usando aquele tom de voz que tinha me ferido tanto. Nesses momentos, parava,
respirava fundo e conscientemente escolhia outro caminho. Augusto era um pai maravilhoso. Paciente, presente, carinhoso. Ele me mostrou que criar filhos com amor não era difícil, bastava dar o que não tínhamos recebido. 2 anos depois, veio nossa filha Clarice. Sim, a mesma que hoje organiza nossos almoços de domingo. E 3 anos mais tarde, nosso caçula, Tadeu. Nossa família estava completa. A vida não foi sempre fácil, claro. Tivemos dificuldades financeiras, especialmente quando Augusto perdeu o emprego na mineradora durante a crise dos anos 80. Houve doenças, desentendimentos, todos os desafios normais de qualquer família. Mas enfrentamos tudo juntos, com a certeza de que o amor que construímos era mais forte que qualquer problema. Me formei no magistério e comecei a dar aulas na escola municipal. Amava meu trabalho. Cada vez que via uma criança tímida, retraída, com aquele olhar que eu conhecia tão bem, o olhar de quem sofre em silêncio, fazia questão de dar atenção especial. Não podia salvar todas, mas podia fazer diferença para algumas, como a professora Margarida tinha feito para mim. Os anos foram passando. Nossas crianças cresceram, foram para a faculdade, construíram suas próprias vidas. Gabriel se tornou médico, Clarice advogada, Tadeu seguiu os passos do pai e se tornou engenheiro. Todos se casaram, todos nos deram netos. Nunca mais voltei a Itabirito, nunca mais vi minha mãe. Anos depois, soube através de uma carta da professora Margarida que ela tinha falecido. Foi estranho receber a notícia. Não senti tristeza, nem raiva, apenas um vazio, um certo alívio. O ciclo realmente tinha acabado. Augusto e eu envelhecemos juntos em Diamantina. Ele partiu há 12 anos, como já contei, deixando um vazio imenso, mas também um legado de amor que me sustenta até hoje. E quanto ao espelho? Bem, demorou muito tempo até que eu pudesse olhar para qualquer espelho sem sentir aquele frio na barriga, aquele eco das palavras cruéis. Mas aos poucos, com a ajuda do amor do Augusto, dos sorrisos dos meus filhos, do carinho dos meus amigos, aprendi a ver no reflexo não o que minha mãe via, mas quem eu realmente era. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma senhora de 76 anos, com rugas que contam histórias de risos e algumas lágrimas, com cabelos brancos que testemunharam tantas vidas tocadas. Vejo alguém que quebrou um ciclo de dor e construiu no lugar um ciclo de amor que continua através dos filhos, dos netos e, quem sabe, um dia, dos bisnetos. E sabe o que é mais incrível? Nunca ninguém soube. Para todos em Diamantina, sou apenas Elisa Moreira, a professora aposentada, a viúva do engenheiro Augusto, a mãe do Dr. Gabriel, da doutora Clarice e do engenheiro Tadeu. Ninguém sabe da menina assustada de Itabirito, das sessões de tortura em frente ao espelho, da noite em que fugi, deixando para trás não só uma casa, mas uma identidade inteira. Vocês são os primeiros a conhecer essa história. E conto isso não para buscar pena, nem para me vangloriar da minha força, mas porque sei que existem muitas Leonildas por aí, presas em seus próprios espelhos de dor. E quero que saibam que é possível quebrar o espelho. É possível começar de novo. É possível transformar o reflexo de dor em um reflexo de amor. Hoje minha vida é cheia de pequenas alegrias. Acordo cedinho, por volta das 5:30 da manhã. É um hábito antigo, de quando ainda dava aulas. Mesmo aposentada há quase 15 anos, não consegui mudar esse costume. E também, tem coisa mais bonita que ver o nascer do sol em Diamantina? As primeiras luzes tocando as pedras das calçadas, os telhados das igrejas centenárias, é de encher os olhos. Meu café da manhã é simples, um pão de queijo que faço no fim de semana e congelo. Um café coado na hora, às vezes uma fatia de queijo Minas, que meu compadre Juvencio traz lá da roça. Como na varanda dos fundos, onde dá para ver o quintal com as roseiras que plantei, igualzinhas às que a Yolanda tinha em Ouro Preto. É meu momento de conversar com Deus, de agradecer por mais um dia. Depois, faço minha caminhada até a pracinha. Meu médico, o Dr. Estevão, insiste que preciso me mexer. Dona Elisa, movimento é vida, ele sempre diz.
E eu obedeço, mais pelo prazer de ver a cidade acordando do que pela saúde, confesso. Na pracinha encontro minhas amigas, Zenaide, Teolinda e Alzira. Sentamos no mesmo banco de sempre, debaixo da seringueira antiga, e colocamos o papo em dia. Falamos dos filhos, dos netos, comentamos as novidades da cidade, que não são muitas, verdade seja dita. Às vezes relembramos os velhos tempos, quando nossos maridos eram vivos e a cidade tinha aqueles bailes no clube diamantinense. Bons tempos aqueles, mas hoje também é bom, só diferente. Volto para casa antes do sol esquentar demais. Cuido das minhas plantas, arrumo a casa, não gosto de deixar nada fora do lugar, preparo o almoço. Se é dia de semana normal, almoço sozinha, vendo o jornal na televisão pequena que tenho na cozinha. Às terças e quintas, minha neta Amália vem almoçar comigo. Ela estuda arquitetura na faculdade local e tem aulas só à tarde nesses dias. É um momento especial, só nós duas. Ela me conta sobre os projetos, sobre os amigos, às vezes até sobre os namoricos. E eu escuto, dou algum conselho quando ela pede, mas mostly só aprecio ver essa moça linda e inteligente se descobrindo no mundo. Nas tardes, leio muito. Tenho uma estante cheia de livros que fui juntando ao longo da vida. Alguns foram presentes do Augusto, outros comprei com meu próprio dinheiro quando comecei a trabalhar. Gosto especialmente dos romances históricos, das biografias de mulheres fortes. Leio também as revistas que minha filha Clarice me traz quando vai a Belo Horizonte a trabalho. 3 vezes por semana vou ao centro comunitário do bairro. Sou voluntária num projeto que ajuda crianças com dificuldades na escola. Ensino matemática básica e português. As crianças me chamam de Vovó Elisa e isso enche meu coração de alegria. Quando vejo aqueles olhinhos brilhando ao entender uma divisão ou ao conseguir ler uma palavra difícil, sinto que estou devolvendo ao mundo um pouquinho do bem que recebi da professora Margarida e de Yolanda tantos anos atrás. Meus filhos se revezam para me visitar durante a semana. Gabriel, meu mais velho, passa aqui às segundas depois do consultório. É médico cardiologista muito respeitado na região. Ele se parece tanto com o pai, não só fisicamente, mas no jeito calmo, no olhar gentil. É casado com a Amanda, que é enfermeira, e me deu 3 netos. Pedro, que já está na faculdade de medicina, Carolina, que está terminando o ensino médio, e o pequeno Miguel, de 12 anos, que é a alegria da casa. Clarice, minha filha do meio, vem às quartas. Ela é advogada, trabalha muito, mas sempre arranja tempo para tomar um café comigo no fim da tarde. É uma mulher determinada, forte, mas com um coração enorme. Casou com o Reinaldo, um professor universitário, e tem 2 filhos, Amália, que já mencionei, e Leonardo, que estuda Direito em Belo Horizonte. Meu caçula, Tadeu, mora um pouco mais longe, em Montes Claros, onde trabalha como engenheiro numa grande empresa. Mas vem com a família a cada 2 semanas, sempre aos sábados. Ele é casado com a Débora, professora como eu era, e tem 2 filhos gêmeos, Mateus e Marina, de 15 anos, que são a imagem do avô quando jovem. E assim, entre os filhos e os 7 netos, minha semana é preenchida com visitas, ligações, mensagens no celular. Sim, aprendi a usar, mesmo achando complicado no começo. Mas o momento mais especial é o domingo. Como contei no início, é quando todos vêm almoçar aqui. A casa fica pequena para tanta gente, mas não troco essa barulheira por nada nesse mundo. Ver meus filhos conversando, meus netos brincando ou discutindo sobre música ou jogos, sentir o cheiro da comida que preparamos juntos, ouvir as risadas, é nesses momentos que tenho certeza que valeu a pena. Que toda a dor do passado foi transformada em algo belo. Claro que nem tudo são flores. Tenho minhas dores nas juntas, especialmente quando o tempo muda. Sinto falta do Augusto todos os dias, principalmente à noite, quando a casa fica silenciosa. Às vezes me preocupo com o futuro, com a saúde que já não é a mesma, com o medo de dar trabalho para meus filhos. E sim, ainda tenho pesadelos ocasionais.
Ainda acordo às vezes com o coração disparado, achando que estou de volta àquele quarto, em frente àquele espelho, mas são cada vez mais raros. E quando acontecem, não me afundo no medo. Levanto, tomo um copo d'água, vou até a sala e olho para as fotos da minha família na parede. Aqueles sorrisos me lembram que o passado ficou para trás. Que eu venci. Tenho um espelho pequeno na penteadeira do meu quarto. Por muitos anos, evitava olhar diretamente para ele. Hoje, consigo me olhar sem medo. Vejo as rugas que o tempo desenhou, os cabelos brancos que já não pinto há alguns anos, para que tentar enganar o tempo, não é mesmo? Os olhos que já não enxergam tão bem quanto antes. Mas vejo também uma mulher que sobreviveu, que transformou sua dor em amor, que quebrou um ciclo. Essa sou eu hoje, em Diamantina, meu lar há mais de 50 anos. A mesma cidade que me acolheu quando cheguei jovem, assustada, grávida e cheia de sonhos. A cidade onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido, onde espero, quando chegar minha hora, descansar também. E sabe o que é mais bonito? A certeza de que deixarei um legado de amor, que meus filhos, meus netos e talvez um dia meus bisnetos não carregarão o peso que eu carreguei. Que eles olharão para seus reflexos e verão beleza, força e possibilidades infinitas. Porque é isso que eu aprendi. Depois de tudo, o que vemos no espelho não é apenas nossa imagem refletida. É o reflexo de todas as palavras que internalizamos, de todo o amor ou falta dele que recebemos, de todas as escolhas que fizemos. E eu escolhi o amor. Todos os dias, mesmo nos mais difíceis, escolho o amor. Meus queridos, se você está passando por algo parecido com o que passei, se está presa num ciclo de dor como eu estive, quero que saiba de uma coisa. Você não precisa carregar esse peso para sempre. Aquele espelho que mostra seus defeitos, que reflete apenas suas falhas e imperfeições, seja ele real ou metafórico, pode ser quebrado. Não é fácil, eu sei. Quando vivemos tanto tempo ouvindo que não somos suficientes, que somos feios, inúteis ou indignos de amor, acabamos acreditando. Essas palavras se tornam nossa voz interior, nos seguem como uma sombra, moldam a maneira como nos enxergamos. Mas posso te dizer, do alto dos meus 76 anos, esse reflexo distorcido não é a verdade sobre você, assim como não era a verdade sobre mim. Quebrar o ciclo de abuso é como quebrar um espelho. Assustador no momento, pode parecer que vai trazer azar, mas na verdade é libertador. Quando quebrei aquele espelho naquela noite, há tantos anos, não foi apenas o vidro que estilhacei. Foi uma prisão invisível que me mantinha presa ao passado, às palavras cruéis, à dor. O segredo que descobri é que podemos escolher nossos próprios espelhos. Podemos escolher as pessoas que nos refletem de volta não apenas nossa aparência, mas nossa essência, nosso valor, nossa capacidade de amar e ser amados. Para mim, esses espelhos foram Yolanda, Augusto, meus filhos, meus alunos, meus netos. Pessoas que me mostraram uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Uma versão forte, digna, capaz de dar e receber amor sem condições. Quando deixei minha mãe e Itabirito para trás, achei que estava apenas fugindo. Hoje entendo que estava caminhando em direção a mim mesma. A pessoa que eu realmente era, por baixo de todas aquelas camadas de medo e vergonha. Vejo tantas pessoas repetindo os mesmos ciclos dolorosos que seus pais e avós viveram. Crianças criadas com palavras duras que crescem para usar essas mesmas palavras com seus próprios filhos. É como uma maldição passada de geração em geração. Mas essa corrente pode ser quebrada. Eu quebrei a minha. Se você vive um relacionamento abusivo, seja com mãe, pai, marido, esposa, qualquer pessoa, saiba que você merece mais, que existe um mundo além dessas quatro paredes, que há pessoas dispostas a ajudar, a mostrar um reflexo mais verdadeiro e gentil de quem você é. Lembro de cada palavra que minha mãe disse diante daquele espelho, cada crítica, cada humilhação. Mas hoje, essas palavras perderam o poder, porque aprendi que nossa beleza não está no que os outros veem, mas no amor que conseguimos dar.
E nisso, meus queridos, sou rica. Sou a mulher mais rica que conheço. Eu poderia ter me tornado como ela. Poderia ter repetido o ciclo, tratado meus filhos como fui tratada, mas escolhi outro caminho. E a cada dia que vejo meus filhos tratando seus próprios filhos com gentileza e respeito, sei que fiz a escolha certa. A vida é como um espelho, sabe? Reflete de volta o que colocamos nela. Se colocarmos amor, recebemos amor. Se colocarmos medo, recebemos medo. Eu escolhi colocar amor, mesmo quando tudo o que conhecia era o medo. Hoje agradeço por tudo, sim, até pelos momentos difíceis, porque eles me fizeram quem sou. Me ensinaram a valorizar as pequenas alegrias, o sorriso de um neto, o calor do sol na varanda de manhã, uma xícara de café com uma amiga. Me ensinaram a reconhecer o abuso e a me afastar dele. Me ensinaram que somos mais fortes do que imaginamos. Se hoje eu pudesse falar com aquela menina assustada em frente ao espelho, diria: aguente firme, minha filha. Um dia você vai se olhar e vai gostar do que vê. Um dia você vai ser amada exatamente como merece. Um dia esse pesadelo vai acabar e você vai construir uma vida tão cheia de amor que mal vai acreditar. E a vocês, meus queridos que me assistem, peço do fundo do coração: inscreva-se neste canal e ative o sininho. Cada inscrição é como uma mão estendida para outras pessoas que estão passando pelo que passei. É um jeito de dizer: você não está sozinha, há esperança. Cada vez que vocês compartilham essas histórias, estão ajudando a quebrar um ciclo de dor em algum lugar. E também me conte aqui nos comentários: qual foi o momento em que você quebrou um ciclo doloroso na sua vida? Ou se ainda está presa em um, digite a palavra reflexo para que eu saiba que você assistiu até o fim, que você ouviu minha história completa e que talvez, só talvez, isso tenha acendido uma faísca de coragem dentro de você. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto, porque a vida é curta demais para vivermos presos em espelhos que não mostram quem realmente somos. A hora de quebrar esse espelho, meu bem, é agora.